Eu estou saindo, como vocês estão vendo, né? Sabe pra onde eu estou indo? Eu estou indo assistir É Assim Que Acaba. Exatamente, eu estou indo depois que todo mundo já foi ver, né? Eu estou sendo a última leitora do mundo a ir assistir esse filme. Mas o que importa é que estou indo, né? A tempo. E é isso. Dia de vloguinho nesse canal, né? Depois de algum tempo sumida. E vamos trazer updates do que eu achei do filme. Eu não lembro, pra ser sincera, muito do que eu li no livro, porque eu li já tem, sei lá, uns 2 anos. Esqueci de algumas coisas, pra falar a verdade. Mas o mais importante, assim, o principal do livro, eu lembro. Então, assim, não sou grande fã da Colleen Hoover também, mas eu sou fãzinha de assistir adaptações. Gosto de assistir adaptações, então vamos ver, né? Vamos ver o que eu vou achar. Já quase consegui enganar minha mãe aqui, porque até então, até quase agora ela estava achando que o filme era de romance, mas acabei de desiludir ela aqui, ela já está indo ciente do que se trata o filme. Mas enfim, eu podia ter mantido segredo, né, para deixar ela se chocar sozinha. Mas enfim, não quis causar esse trauma nela, né, esse trauma que todos nós passamos. Mas vamos ver. Eu tenho coisas a falar, eu tenho muitas coisas a falar sobre esse filme. Deixa eu chegar em casa. Bom, gente, como eu falei, estou aqui em casa agora, vamos conversar sobre o que eu achei de É Assim Que Acaba, do filme, né? Como eu falei no início, eu já li o livro tem uns 2 anos, então eu não lembrava de algumas coisas eu relembrei assistindo o filme, né? E assim, eu gostei no geral, assim, que eu posso dizer de início é que eu gostei da adaptação. Adaptação, no geral, eu acho que é uma coisa que dá um pouco de medo, né, nos leitores, porque, enfim, é sempre, né, quem é fã, assim, sempre espera, né, grandes coisas de uma adaptação, mas, assim, eu achei que foi uma adaptação fiel, embora, assim, eu não seja tão fã da Colleen Hoover. É Assim Que Acaba é um livro que eu gostei de ler, gostei bastante, e eu acho que foi uma adaptação fiel, eu gostei dos personagens, gostei dos atores. A Blake fez uma Lily incrível, eu achei a Blake sensacional. O Ryle também, eu gostei muito do personagem do Ryle. Todos os atores em geral eu gostei, assim, achei bem interessante, eu gostei do filme. Mas vamos lá, eu gostaria de começar essa parte do vídeo contando um pouquinho do que se trata a história para quem não conhece, e depois eu vou pular para a parte do spoiler, né, do que eu achei sobre o filme. Mas aí eu vou avisar, né, quando for a parte do spoiler, pra quem não quiser, né, não assistir. Pra quem não conhece a história e gostaria de saber do que se trata, É Assim Que Acaba é um livro da Colleen Hoover que foi adaptado para o cinema, e a história basicamente é sobre relacionamento abusivo, violência doméstica. Bom, e aí nós temos a Lily, que é a nossa protagonista, e aí num primeiro momento a gente vê que ela no passado viu muitas coisas dentro da casa dela, do pai dela sendo abusivo com a mãe dela, e assim, de certa forma ela se questionava por que a mãe dela aceitava, né, se submeter a esse tipo de coisa, violência e enfim. E aí a história da Lily vai se desenvolvendo em torno de relacionamento abusivo e tudo mais. E eu particularmente acho que a história não romantiza, eu vejo que assim, muita gente que não gosta, que fala que não gosta desse livro, não gostou do filme, enfim, não gosta por conta da romantização do relacionamento abusivo, mas eu particularmente não vejo desse jeito. Eu acho que a Colleen Hoover retrata muito bem nesse livro, de forma que não romantize. Eu não acho que esse livro seja romantizado, muito pelo contrário, o problema desse livro eu acho que é o fandom e não o livro em si.
sabe? É porque, assim, algo que até me incomodou na minha sessão foi que tinha muitos adolescentes, muitas meninas novas, e isso é algo que me incomoda um pouco, porque, enfim, é um livro que não é para crianças, não é uma história de romance fofo. Tinha um pai com uma filha adolescente que tava entrando na sessão e a garota tava falando pro pai que era um filme de romance e tudo mais, e eu fiquei assim, em desespero. Falei, meu Deus, esse pai deve estar em pânico nesse momento assistindo esse filme. Eu acho que esse público muito jovem acaba que pega esse livro e foca muito na questão do romance da Lily com o Atlas e tudo mais, mas enfim, acaba esquecendo todo o assunto principal do livro, né? Todo o peso ali daquela história em si. Então, eu acho que o problema não tá na escrita da Colleen Hoover, porque eu acho que ela escreveu esse livro muito bem, eu acho que ela fez um bom trabalho nesse livro, mas eu acho que... Bom, e a gente inicia essa história com a Lily no funeral do pai dela. O pai dela acabou de falecer e aí ela precisa fazer um discurso e ela simplesmente não consegue fazer um discurso. Ai, tem alguma coisa no meu olho aqui, gente. Bom, e aí logo depois ela conhece o Ryle, que é um dos nossos protagonistas, né, um dos nossos personagens principais ali da história. É um neurocirurgião com quem ela vem a se relacionar um pouco depois ali, né. E, enfim, a história toda se desenrola em torno de um relacionamento abusivo e a Lily pensando, né, relembrando tudo aquilo que ela viveu, né, com os pais dela, né, o pai dela sendo abusivo em casa com a mãe. E, enfim, a história toda basicamente gira em torno disso. Agora eu vou passar para a parte dos spoilers. E aí, quem ainda não viu o filme, nem leu o livro e, enfim, pretende, um beijo pra vocês e até semana que vem. Bom, se você não se importa de receber spoiler ou já viu o filme e quer saber minha opinião, fica aqui comigo, vamos falar sobre. Uma das coisas que, assim, de início foi algo que mais me incomodou foi a questão dessa romantização, porque eu achei que o filme estava romantizando de fato a questão do relacionamento abusivo. Por exemplo, ali naquela cena da primeira vez que o Ryle realmente faz alguma coisa pra Lily, que é do forno, né, que ele vai tirar um tabuleiro do forno e simplesmente ele, né, dá um chega pra lá nela, né, e acaba atingindo o rosto dela. Eu me lembro de ver isso no livro, né, de ler isso no livro e realmente sentir algo sério. Mas eu senti ali naquele primeiro momento, eu tive a sensação de que o filme estava tentando passar pra gente uma coisa de que era sem querer, enfim, foi. Ai, ele tava tirando ali do forno e esbarrou no rosto dela, sabe? E aí na cena da escada, tipo, ai, ele estava muito nervoso, esbarrou nela sem querer e ela rolou da escada, sabe? Nesse primeiro momento eu tive essa sensação de que o filme tentou dar uma amenizada na situação, mas ao decorrer do filme foi passando porque eu entendi qual era a ótica, né, da produção do filme em si. Porque, por exemplo, ali, como eu falei no início, a gente tem num primeiro momento a Lily num papel de observadora, né, da mãe dela dentro de casa, sofrendo e tudo mais, e talvez até se questionando do porquê que a mãe dela aceitava aquilo, porquê que a mãe dela se submetia àquilo. E logo depois a gente tem ela passando por isso também. Então, assim, a gente vê ela em dois papéis diferentes. Primeiro como observadora dentro de casa e depois ela sentindo na pele. E eu acredito que isso foi retratado de uma forma bem realista, porque, por exemplo, a Lily enxerga, né, tudo aquilo que o Ryle fazia com ela de uma forma que, era sem querer, ele não quis fazer isso, ele não é esse tipo de pessoa. E eu acredito que seja assim realmente, né, a pessoa que passa por um relacionamento abusivo não tá ali se submetendo àquilo porque acha a pessoa monstruosa, né, porque acha que o cara é um monstro. Não, na verdade, realmente a pessoa acredita que a pessoa pode mudar, ou então aquela pessoa começa sendo boa, né? Nenhum relacionamento abusivo começa com a pessoa sendo abusiva, ninguém se submete a isso de cara, né? Então, assim, a pessoa vai se mostrando aos poucos, e é isso que acontece, né? Eu acho que foi muito realista justamente por fazer a gente se apaixonar, a gente sentir pena do Ryle, né? Em muitos momentos ali. Acredito que, assim, até no final, não sei vocês, mas eu assistindo o filme consegui sentir pena do Ryle, né? Dizendo que ia mudar e tudo mais. E realmente é algo que acontece. A gente tem esse personagem do Ryle, né? De um cara que ama muito ela e, enfim, jamais
ia querer machucar ela. Então realmente eu não acho que foi romantizado. Eu acho que foi uma coisa sendo construída aos poucos, porque ele foi amadurecendo o pensamento da Lily em relação ao Ryle e ao que ele fez, se realmente foi algo sem querer ou não. E aí ela vai amadurecendo esse pensamento e ela vai aos poucos percebendo que ela tá numa situação que a mãe dela já passou, né? E aí o Atlas tá ali também para ser uma rede de apoio. E eu acredito que o Atlas não seja um personagem ali para ter um romance, né? Embora tenha o romance, né, também, eu não acredito que ele esteja ali para isso. Eu acredito que ele tá ali como uma forma de rede de apoio, porque a gente vê que a Lily, em muitos momentos ali do filme, tem como apoio a Alyssa e o Atlas. Mas assim, a Alyssa, a gente sente que ela talvez num papel de irmã do Ryle seria um personagem neutro, né? Porque, enfim, é a irmã dele, né, e tudo mais. E aí a gente vê que ela só vai descobrindo as coisas também depois. Então quem tá ali no início com ela mesmo é o Atlas, né? Embora ela já tenha tido uma relação com o Atlas no passado e tudo mais, eu sei que isso não é o principal. Então eu acho que as pessoas têm que tirar essa mentalidade de que é assim que acaba é um romance. Porque eu acho que é isso que prejudica a visão das pessoas sobre esse livro. Então, eu acho que a gente precisa tirar um pouco dessa imagem de romance, né, com o Atlas para poder focar no que é principal, no que realmente era preciso ser passado ali, né, sobre o relacionamento abusivo em si. Bom, outras coisas assim que eu vi a galera falando sobre o filme também foi que faltou algumas coisas, por exemplo, as referências, né, de Procurando Nemo que tem no livro, né, aquela coisa de continue a nadar e tudo mais. Acredito que tenha sido uma questão de direitos, né, talvez os direitos lá do filme Procurando Nemo e eles não puderam botar no filme. Mas assim, a gente tem que lembrar que num filme nem sempre vai ter tudo que a gente leu no livro. É impossível até, por exemplo, um livro de 300 páginas, eu não faço a menor ideia de quantas páginas tem assim que acaba, porque eu ouvi audiobook, eu não li físico, então assim, eu não faço a menor ideia. É impossível o filme conter tudo, todos os detalhes que você vai ver no livro. Realmente algumas coisas vão precisar ser cortadas. Então assim, gente, pra um filme de adaptação, eu achei muito bom, eu achei muito fiel. Achei que o principal tava lá, e é isso que importa, né? A mensagem principal tava lá. Eu gostei dos personagens, eu achei a atuação muito boa. Por exemplo, a questão do Kigurumi, eles usando o Kigurumi no bar. Eu não lembrava, e foi algo que eu fui lembrando só assistindo o filme. E assim, a gente vê que a história não foi romantizada porque no fim das contas, a Lily teve a força de simplesmente decidir não ficar mais com o Ryle, né, de pedir o divórcio e tudo mais, e romantizar a história talvez teria sido ela perdoar ele e continuar. Mas ela teve a força, né, de, enfim, com uma criança recém-nascida, pedir o divórcio, né, teve a coragem, teve essa ousadia de reconstruir a vida dela, né, continuar a vida dela ali, solteira e tudo mais, com uma criança, né, sozinha. Então, acho que isso é não romantizar a história, sabe? O papel da Alyssa também, né, que pra mim foi fundamental, eu lembro de ter lido isso no livro e ter achado ela fundamental ali no livro, de falar, ele é meu irmão, eu gostaria que você ficasse com ele, mas, enfim, como sua amiga, eu sei que você não deve, eu sei que o melhor pra você é não ficar com ele, e, enfim, espero que você siga a sua vida sem ele, né? Então, eu acho que tudo nessa história contribui ali pra não romantizar. E assim, eu tenho noção de que talvez não seja um filme tão bom, mas pros leitores a gente cria um apego, sabe? Pela história que a gente leu, pela história que a gente conhece e ver a história se concretizando, né, se materializando ali na nossa frente. É interessante e eu acho que para os leitores causa uma sensação assim mais profunda, né? Foi um sentimento mais profundo pra gente, né? Que já conhece a história e leu ali tudo aquilo. Acho que é diferente pra gente, que já tem apego ali aos personagens, já conhece, já sabe. Outro detalhe, gente, também que tinha quase passado despercebido, é que a Colleen Hoover está no filme. Ela parece, assim, ela não é uma personagem do filme, ela é uma figurante, aparece lá no filme. Mas enfim, eu achei muito engraçado, achei isso legal, assim. E foi nesse momento que a gente conseguiu perceber quem realmente leu o livro, né? Quem conhecia a história. Porque foi quem deu um gritinho, tipo, meu Deus, a Colleen Hoover tá ali atrás. E foi engraçado, é isso.
Essa foi a minha opinião sobre o filme. Eu acho que foi uma adaptação muito boa e vale a pena assistir. Caso você tenha lido o livro, né? Ainda que você não tenha gostado do livro, eu acho interessante você assistir. Talvez você mude a sua opinião, né? Crie uma nova ótica. E é isso, gente. Esse foi o vloguinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês já sabem, né? Curtam o vídeo aqui, não esqueçam de curtir e comentar também. Se você assistiu, o que você achou. Se você pretende assistir, se você já leu o livro e ainda não viu o filme e quer ver. Enfim, deixa aqui sua opinião. Eu deixo sempre as minhas redes sociais aqui embaixo, vocês já sabem. Me acompanhe nas minhas outras redes sociais, no meu Instagram, no meu Scooby, né? Eu tô sempre deixando minhas opiniões sobre os livros que eu leio lá no meu Scooby. Então, me segue lá, né, pra não perder. E eu também deixo a minha wishlist na Amazon, caso você queira me mandar um livro, me mandar um presente, né? Estou sempre deixando aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, pra Daisy Jones, pra Taylor Swift e hoje um beijo pra Lily Bloom também. Tchau, até a próxima.